Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, fundador do projeto DPFL. Esse podcast nasce com a ideia de trazermos pessoas para contarem suas histórias, para inspirar você. Se nós conseguimos, você também pode. Nada cai do céu, mas não tenho dúvida, se você se dedicar a lutar, você pode conseguir o que você quiser. Tudo que você crê, você pode. Beleza? Hoje estamos aqui recebendo um convidado mais do que especial. Se liga aí no que tá vindo aí pela frente. Abraço. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, sou fundador aqui do projeto da Periferia para Faria Lima. A nossa ideia aqui, no início desse podcast, é a gente trazer histórias que eu costumo chamar a atenção, quebrando a regra, né? Porque quais são as possibilidades que a gente tem num país tão desigual, né? E se não for através do trabalho, com foco e determinação, pessoal, a gente não vai conseguir sair do outro lado. Eu estou muito emocionado. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado super especial, né? Todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas esse projeto é um projeto que é de todo mundo, mas não tem jeito, o coração é maior. E hoje a gente está recebendo aqui o nosso José Elias Moedim Júnior, nascido em São Paulo, 25 de setembro de 1976, conhecido como Zé Elias, o Zé da Fiel. Zé, tudo bom? Tudo bem? Cara, obrigado aí pelo tempo, cara. Eu sei que sua agenda é super conturbada, mas a gente está muito feliz de ter você aqui nessa estreia desse podcast, Zé, para a gente trazer histórias como a sua, que você vai poder hoje compartilhar com todo mundo, para a gente chegar à conclusão que é possível, mas precisa ter muita dedicação, né? E ter muito trabalho, né? E sua história é muito linda. Obrigado, Zé. Eu que agradeço, é um prazer participar, né, desse podcast, poder dividir com tantas pessoas a minha história, o começo de vida, as dificuldades, mas no fundo, no final, né, um resultado feliz, né? Legal, pessoal. Só passar um pouquinho aqui, pessoal, a carreira do Zé Elias, ou Zé da Fiel, ele passou no Corinthians, Bayer Leverkusen, Inter de Milão, Panathinaikos, Santos, foi campeão brasileiro no Santos, né, Zé? Foi campeão. Seleção brasileira. Atualmente ele é comentarista de futebol nos canais Disney. Até agradecer o pessoal da ESPN por liberar o Zé Elias para estar aqui com a gente, né? Enfim, também trabalhou na Rádio Globo. Zé, você começou sua carreira, eu tô vendo aqui que a produção passou com 5 anos de idade, você começou, cara, é Sim. Isso mesmo? 4 para 5, né? Meu pai trabalhava na Olivetti, e aí aos finais de semana tinha os jogos internos, né, os funcionários, e no Grêmio da Olivetti, enquanto os pais jogavam, nós jogávamos numa quadra lá, os filhos dos funcionários jogavam. Meu pai teve uma ideia lá junto com os outros pais, falou assim, vamos montar um timinho e tal, colocar as crianças para jogarem, disputar o campeonato aqui em Guarulhos e tal. E aí o primeiro ano nós disputamos, o pessoal gostou da ideia, foi para o segundo ano. No segundo ano, outros jogadores vieram, né, outros garotos, e dentro desses novos jogadores tinha um menino chamado Vitor, que é o Vitor Guedes, que hoje trabalha com imprensa, irmão da Marília Ruiz e tal. Sim. Ele era primo do nosso goleiro e ele veio para jogar. Aí o Viriato, que era o pai dele, falou assim, falou pro meu pai, leva teu filho no Corinthians, que ele tem condição, leva ele lá para fazer um teste e tal. Aí eu fui, fiz o teste. Terrão lá do Corinthians. Não, era salão. Era salão. Eu comecei no salão, né, do Corinthians. Aí eu cheguei lá, fiz o teste e o primeiro jogo foi dia 22 de agosto de 82. Eu sei porque era o aniversário da minha cachorra. Eu tinha uma cachorra, uma Doberman, que nós ganhamos e tal, e a cachorra era minha, né, então eu era apaixonado pela cachorra. Então foi no mesmo dia que eu ganhei a cachorra, e foi o dia do aniversário, né, e o dia que eu fui jogar. E aí foi onde eu comecei, com 5 anos. 5 anos eu entrei no Corinthians, lá no futsal. Caramba, Zé, mas 5 anos. E como é que era a rotina, Zé? Para estudar, para jogar no salão? Até os 12 anos era mais tranquilo, né? Então eu estudava de manhã, na escola estadual, né, professor Frederico de Barros Brotero, lá em Guarulhos. Saía da escola, treinava à tarde,
à tarde não, treinava à noite. Nós íamos treinar à noite salão. E aos sábados, com 12 anos, eu comecei a treinar no campo, lá, aí sim no terrão. Então era segunda, quarta e sexta à noite no salão e de sábado no terrão, na parte da manhã, das 8 às 10. Aí eu me destacava, né? Então eu comecei a treinar com a categoria acima. Então eu já comecei a ter um treino mais forte na parte da tarde, que eu treinava com o pessoal 7-5, que é a categoria acima. Então passei a treinar todos os dias na parte da tarde, à noite, segunda, quarta e sexta, e de sábado treinava e às vezes jogava com o pessoal no campo. E estudava de manhã. E tudo assim, saía da escola correndo, porque tinha o horário do ônibus, então saía da escola, almoçava rápido, subia com maçã no bolso para poder comer o dia inteiro, pegava o ônibus, treinava no Corinthians, aí ficava lá, porque o treino do salão era no Corinthians à noite, ficava o tempo todo lá, às vezes minha mãe ia buscar, ou se não eu voltava de ônibus. Sozinho, com 12 anos, né? E várias vezes ali na Celso Garcia, sentava no ponto às 6 e o ônibus só vinha às 9. E foi assim aos 12, depois aos 13 também, já passei sempre treinando acima, e com 15 anos eu mudei, eu saí do Corinthians no futsal e fui para a GM, só que era em São Caetano. Então eu estudava de manhã, treinava à tarde de campo, saía do campo correndo ali em São Jorge, metrô Carrão Brás, Utinga, treinava salão em São Caetano, acabava o treino, ônibus, metrô em casa. Aí era assim de segunda a segunda, porque quando tinha folga no salão, não tinha folga no campo. Quando tinha folga no campo, não tinha folga no salão. Então foi praticamente dos 12 anos até a estreia no profissional, todos os dias, campo e salão. Nossa, pessoal, para vocês verem, o Zé Elias aqui com esse currículo, acordando cedo, estudando, indo para jogar salão. Ele morava em Guarulhos, ia para São Caetano, ia para a Zona Leste. E era interessante assim, né? Porque o salão era o que mantinha o meu dia a dia, e o dinheiro que eu ganhava no salão eu ajudava em casa. Então eu usava o dinheiro para pagar a condução, alimentação. Você tinha ajuda de custo? Da GM. Da GM. Né? O Corinthians não pagava nada. E muitas vezes, não é que é ajuda de custo fantástica, né? Uma ajuda de custo, né, para poder se manter realmente. Então, às vezes, né, quem nunca, né, pulou catraca para ter o dinheiro para comprar uma coxinha a mais, passava por baixo da catraca, aquela vergonha que todo mundo olhando no ônibus. Às vezes eu ia andando do Corinthians, eu jogava futsal na Penha com uma escola, né, o João 23, que eu ganhei uma bolsa para estudar. Então eu ia andando da Penha até o Corinthians para ter o dinheiro depois para comer mais tarde. Era assim um pouco a vida. Né? Foi uma batalha duríssima. Pessoal, essa é a história de todo brasileiro, né? A gente fala, né? É tão difícil você se tornar jogador de futebol, a gente olha, tá na televisão, todo garoto quer ser jogador de futebol, mas olha o esforço desde os 5 anos de idade, pegando ônibus. Imagina um menino de 12 anos, pessoal, andando sozinho pela cidade, chegando tarde, sem esforço a gente não consegue nada. Zé, conta aqui pra gente o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1993. Essa data é importante pra você, né? Foi minha estreia, né, no profissional do Corinthians. 7 de setembro de 93, Cruzeiro e Corinthians, em BH. E aí tinha um menino chamado Ronaldo estreando pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro? E pelo Corinthians. É o famoso Ronaldo Fenômeno, sim, é esse, né? Sim. E o Zé Elias pelo Corinthians, entendi. 7 de setembro de 93. Boa data. Meu Deus do céu, 7 de setembro e você com 16 anos, correto? 16 anos. Eu ia fazer 17 dia 25 de setembro. E como é que aconteceu isso, Zé? Porque assim, em 1993 você foi o jogador mais novo da história do clube, se eu não estiver enganado, né? A gente teve depois o Jô, outros jogadores, mas como é que foi todo esse processo? O que você estava fazendo? Você estava treinando lá? Eu estava jogando, né? Como eu falei, a minha vida era jogar futebol, né? Então, nessa idade eu tive que largar os estudos para poder... o dinheiro do salão já era um dinheiro maior, né? Uma quantia maior, porque eu era infanto, mas jogava já no juvenil, e eu praticamente jogava no juvenil, já nem jogava mais no infanto, na minha categoria mesmo, no futsal. Então eu já ganhava como um jogador de juvenil, né, da categoria juvenil. Então já conseguia me sustentar um pouco mais, né?
e jogava, não tinha jeito, eu saía de casa, era a mesma rotina. Treinava, jogava, treinava, voltava para casa. Treinava, jogava para casa, de segunda a segunda. Mas como é que foi essa puxada, Zé? Não, meu último jogo foi dia 5 de setembro de 93, salão. De salão. Foi dia 5, e eu estreiei no profissional dia 7. Não podia parar de jogar salão, porque era o salão que me mantinha. Então, sim. Não podia deixar o certo pelo duvidoso. Já tinha a possibilidade de estudar fisioterapia, já tinha uma faculdade já pronta para me dar uma bolsa. A vida no futsal estava muito mais encaminhada do que no campo. O que aconteceu foi o Corinthians perdeu o Campeonato Paulista para o Palmeiras. 93, Palmeiras. Aí houve uma reformulação total no departamento de futebol profissional e nesse período o Márcio Araújo assume no Júnior. Quando ele assume no Júnior, eu faço 2 jogos, ele me põe para jogar esses 2 jogos, depois ele me indica para o Mário Sérgio. Ali já era o Carrossel Caipira em 93 ou não? Sim, aí com a chegada do Valber, Leto, Rivaldo e o Ademilson, se não me engano, lateral esquerdo. E aí eu joguei no domingo no Júnior. Aí na segunda-feira treinei no Júnior, na terça fui treinar no profissional, quarta treinei no profissional de novo e na quinta me avisaram, você vai jogar no sábado. Eu falei, tá bom, vambora. E a cabeça, Zé? Você tinha ideia, com 16 anos, ir pro Mineirão? Não, mas pra mim eu nunca vi dessa forma. Pra mim era a minha profissão. A vida inteira fazendo isso, não é que mudou o jeito de ser, a forma. Você vinha se preparando para esse momento, né? Eu nem acho que eu vinha me preparando, Thiago. Eu acho que era tão natural as coisas que eu já vinha fazendo desde os meus 4 para 5 anos de idade, que ela veio natural. A minha reação foi natural. Depois de alguns jogos, minha mãe veio falar comigo, pô, você tem noção que você tá jogando com o Viola, com o Ronaldo? Eu falei, mãe, são meus companheiros de profissão, é isso. Era o que eu pensava, assim. Eu só fui entender muitas coisas que eu fiz na minha carreira depois que eu parei de jogar. Depois que eu parei, aí, poxa, o segundo jogador mais jovem jogava no Corinthians, eu quebrei o recorde, né? Recorde não. Eu fui o segundo jogador mais jovem a ganhar a bola de prata como melhor jogador na posição. O primeiro jogador foi o Mauro Galvão em 78. Nossa, um monstro do Mauro Galvão. E eu fui ganhar em 94. Então você imagina, de 78 a 94, não teve um jogador com 18 anos que ganhou, né? E eu fui o segundo jogador mais jovem. Então algumas coisas que aconteceram, mas só fui entender depois que eu parei de jogar. Nossa, Zé. Ai, eu tenho tanta coisa aqui para te perguntar, mas assim, eu preciso fazer uma conexão com o nosso projeto, que um jovem no Brasil, a estatística diz que ele precisa de 9 gerações para quebrar o ciclo de pobreza. Então, se você está nascendo hoje no Brasil, pobre, numa situação difícil, talvez 9 gerações para a gente quebrar. O Zé quebrou a regra, talvez eu quebrei a regra, todo mundo que está aqui com muita dedicação quebrou a regra. E aí eu te pergunto, sua mãe é corintiana fanática, né? Sim. Como é que foi essa relação na infância? Sua mãe, você não gostava que ela ia pro campo, que ela brigava na arquibancada com a galera? É verdade? Não, eu nem, assim, ela sempre ficou muito nervosa, né, nos jogos. Nos jogos de futsal, ela ia jogar na quadra, ela ficava dando volta na quadra para não assistir o jogo, de tão nervosa que ela ficava. E quando ela foi assistir alguns jogos no profissional, os caras tinham, é normal, né? Você erra um passe e tal. Ela queria brigar, ficava nervosa. Mãe é mãe, né? Mas aí depois ela entendeu que era melhor ficar em casa, né? Aí ela ficava em casa e assistia alguns jogos pontualmente, dependendo do adversário. Mas ela sempre foi fanática, né, corintiana. Engraçado. E o Zé Elias, de novo, quebrando a regra, né? Na família, o Rubinho também foi atleta do Corinthians, também jogou na Europa. Que família abençoada, 2 jogadores em casa, hein? Seu pai e sua mãe devem ter muito orgulho. Ô Zé, uma das perguntas aqui que o pessoal mandou, falou assim, poxa, eu tenho sonho de ser jogador de futebol, mas é difícil, né? Se a gente olhar na Série A, os clubes que... Esses grandes salários, é uma parcela, é 3%, né? É muito pequeno. Pelo menos a última pesquisa que eu li, 3% apenas de todo o futebol, né? 3% dos jogadores conseguem e recebem um salário para poder falar assim, não, quando parar de jogar, estou tranquilo. Perfeito. Os outros 97 ainda correm atrás. Se a gente olhar na Série B, na Série C, tem jogadores que têm 2 empregos, ganham salário mínimo. Na Série B eu acho que já não, na Série C é capaz. Série C, Série D, dependendo do clube e da região, sim. Da região, sim. Entendi. E aí o pessoal questiona muito, tudo bem, eu tenho um sonho, mas eu preciso colocar comida no prato. Você em algum momento chegou a se questionar, vou parar?
preciso fazer outro trabalho? Isso passou na sua cabeça? Eu ia parar 15 dias antes da minha estreia, eu ia parar. 15 dias antes? Eu tinha falado com a minha mãe que eu ia parar porque eu não estava mais aguentando a sequência, né? Como eu falei, eu comecei com 12 anos. Aos 14 eu tive que parar de estudar e eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 1 da manhã. E eu fiz isso todos os dias. Então chega um determinado momento que você fala, poxa, eu tenho já a faculdade, eu tenho tudo pronto, eu vou dar sequência ao futebol de salão, né? E espero o campo. Aí minha mãe falou, não, espera um pouquinho, vai até o final do ano, né? E se não der nada até o final do ano, você para e joga salão. E aí foi esse período da troca que o Corinthians perdeu o campeonato e tal. Entendi. E foi onde surgiu a oportunidade de eu estrear. Entendi. Então foi algo que passou na sua cabeça, passa na cabeça dos jogadores, né? Essa que é uma geração diferente, né? Na minha, nós jogávamos porque muitas das vezes a paixão, o querer jogar futebol era a prioridade, né? Hoje não. Hoje existe um mundo totalmente diferente. Crianças com 10, 12 anos são agenciadas por empresários, são pagos, né? Os empresários sustentam a família. Então é um mundo totalmente diferente daquilo que se vivia há alguns anos atrás. Então o que você está me dizendo, crianças hoje com 12 anos já têm empresários. Sim. Hoje se você não tiver empresário, você não entra em clubes. Sério mesmo, Zé? É sério. Sério, então, às vezes, na minha época eu falava, poxa, esse cara na Várzea, por que não joga no Corinthians? Hoje já não é tão assim. Difícil. Hoje é o QI e o QC, quem indica e quem contrata. Pessoal. Ficou um pouco mais complicado em relação a isso. Não basta ter só qualidade, saber jogar futebol. Entendi. Eu faço uma brincadeira, Zé, que eu falo que existe o gênio e o trabalhador, né? E aquele que se dedica, encara os desafios, enfim. Você treinou bastante, né, Zé? Muito. Onde você se enquadra assim? Você acha que você é o gênio ou você está na... Eu sou trabalhador. Você é trabalhador? Sou trabalhador. Porque eu tinha as minhas limitações técnicas. Eu sabia jogar, mas tecnicamente eu nunca fui o camisa 10. Nunca fui o camisa 9. Né? Eu sempre fui o camisa 5, camisa 8. E para fazer isso tinha que ter muito suor, sacrifício, abrir mão da infância, abrir mão da adolescência, treinar a mais, né? Eu acabava o treino, eu chamava o preparador físico, falava assim, ó, quero fazer mais coisas. Então fazia salto, pegava o auxiliar técnico, vamos fazer virada de jogo, né? Porque eu sabia que eu tinha que fazer algo mais para poder me destacar. E ter alguma coisa diferente, entendeu? Então eu sempre me dediquei a mais, eu sempre fui muito competitivo. Se tivesse um jogo de botão para ganhar um sabugo de milho, podia ter certeza que eu ia dar 1000% para poder ganhar o sabugo. Mas é jogo de botão, não interessa, eu entro para ganhar. Eu entrava para ganhar. Você sempre teve essa mentalidade? Sim, nunca aceitei perder. Não gosto de perder, entendeu? Eu sou assim. Caramba, pessoal, hoje, pessoal, a gente tem acesso às coisas facilmente. A gente estava conversando aqui nos bastidores, por exemplo, para escutar uma música nos anos 80, a gente ficava esperando tocar na rádio, apertar o REC. O acesso às coisas era mais difícil. Hoje a gente tem muito mais acesso. Sim. Você consegue aprender o inglês fazendo no YouTube. Mas o que a gente está vendo aqui? Um caso que a gente costuma falar, quebrando a regra. Sim. Superação. O Zé, além de vestir a camisa do Corinthians com 16 anos de idade, ter uma carreira de ir para a Europa, seleção brasileira, ele está falando, eu não era o camisa 10, eu não era o gênio da bola, mas a minha força de vontade, a minha cabeça sempre moldada, eu vou vencer, transformou no Zé Elias nesse jogador de sucesso que hoje está até na calçada da fama do Corinthians. Então a resposta que fica aqui, pessoal, com trabalho, dedicação e foco, as coisas podem acontecer. Se a gente ficar esperando as coisas caírem do céu, tem bilhões de pessoas no mundo, Deus vai abençoar aqueles que estão indo atrás, que trabalham. Você concorda, Sim. Zé? Não, eu concordo. Existe aquelas pessoas que têm o dom, né, que Deus muitas vezes presenteia com essa capacidade, mas que mesmo assim tem que se dedicar, né? Eu acho que às vezes você precisa abrir mão de determinadas coisas da vida para você poder ter uma carreira de sucesso. Quando eu falo abrir mão, é na sua formação, né? Depois que você já é um homem formado, já tem uma estabilidade, é mais difícil de você mudar. Embora eu acho, e existe uma máxima dentro do vestiário de futebol, que é o seguinte, a gente fala, eu vou morrer, mas eu não vou ver tudo no futebol. Se você traduzir e fazer para a vida normal, eu vou morrer e não vou conhecer tudo aquilo que a vida pode me proporcionar e me ensinar. É a mesma coisa.
né? Então você tem que abrir mão. Em que momento? Perfeito. Com 14, com 12, com 13? Eu não sei, depende às vezes da sua profissão, da escolha da sua profissão. Uma profissão que vai te exigir mais, talvez, se você abrir mão de determinadas coisas quando você é um adolescente, talvez você possa resgatar essas coisas que você deixou um pouco para trás, lá na frente, né? Para ter um pouquinho mais de tranquilidade, estabilidade. Então não existe almoço grátis, né, Zé? Não, Sempre muito jamais. Trabalho, né, cara? Jamais. Mesmo para aquelas pessoas que querem muitas vezes te dar um almoço grátis, custa bastante para elas, né? Ô Zé, me conta como é que foi sua passagem pela Europa, como é que um garoto de Guarulhos chegou na Alemanha. Você conseguiu aprender o idioma lá, cara? Eu tive dificuldades lá no começo, né? Nos primeiros 3 meses, especialmente no primeiro mês. Assim, como eu falei, a minha trajetória, na época não tinha internet, né? Somos jovens, né, em relação a isso, né? Sim. Então eu não tinha a oportunidade de estudar, eu tive que parar de estudar para justamente poder ajudar na minha casa, né, ajudar com os meus pais. Quando eu chego na Alemanha, aí é onde eu tenho aquele conflito e confronto com a vida, né? Você fala, poxa, podia ter aprendido na escola, podia ter me dedicado um pouco mais a determinadas coisas, porque Malemar falava português. Periferia, então tem muito da gíria, muitas das coisas que você fala no dia a dia. E cheguei lá, não sabia falar inglês, não sabia falar alemão, não sabia falar nada. Então fiquei 1 mês trancado no quarto de um hotel que era assim, treino, quarto, treino, saía do treino e ia direto pro quarto, jogo, voltava direto pro hotel. Aí comecei a ficar louco. Falei, não, preciso fazer alguma coisa, não posso ficar assim dependendo das pessoas, né? Aí perguntei pro Kalman, que era o manager, eu falei, eu preciso aprender o alemão, porque eu não vou ficar dependendo de ninguém. Ele falou, não, tá bom. Aí ele colocou para mim um professor, né? Desculpa, do curso era Berlitz, do Berlitz, eram 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Só que assim, eu saía de lá e já praticava, então a necessidade do falar, né, as necessidades que eu tinha ali me forçaram a aprender mais rápido. Então, na primeira aula eu demorei 2 horas para aprender o que era was ist das. Então o professor vinha e falava assim, pegava um copo e falava was ist das. Eu falei assim, copo? Aí ele, não, aí pegava uma foto, was ist das. Eu falei, foto? Tá, não. Aí eu entendi que was ist das era o que é isto. Aí, was ist das, agora eu entendi e tal, né? Falei pro cara, was ist das, ele, wunderbar, schon, ja, sehr gut e tal. Aí acabou a aula, eu fui direto pro manager. Falei, não vou aprender alemão igual papagaio. Que o cara tem que me dar alguma coisa para eu poder entender. Eu quero um intérprete, eu quero um tradutor aqui. Aí o cara falou assim, não, você tem que aprender o alemão como alemão. Porque se você colocar um intérprete, o que acontece? O intérprete vai traduzir para o português e você não vai entender. E assim vai ficar difícil, vai depender sempre de um tradutor ou de alguém ao seu lado. Eu falei, tá bom. E aí comecei. Falei, professor, olha, não peça para eu escrever, porque é muita consoante junto, não dá. Vamos só fazer a conversação. Falar. E aí com 6 meses eu estava falando alemão. Não, 6 meses? 6 meses. Não alemão perfeito. Claro, mas para se comunicar. Já estava dando entrevista, já falava, já conversava com os amigos do clube normalmente e tal. E o Renato Augusto, tem uma passagem legal. O Renato Augusto foi na ESPN um dia e falou que até hoje os caras usam o meu exemplo para brasileiros que chegam lá para aprender o alemão. Fantástico. Então assim, aí aprendi o alemão, aí de lá fui para a Itália. A Itália é mais fácil, né? Eu descobri que eu tenho facilidade de aprender línguas, né? Idiomas. Então, em 1 mês e meio eu já estava falando italiano. Caramba! Aí fui para a Grécia. Aí na Grécia o alemão me ajudou a aprender inglês, né? Porque o alemão você tem o ich habe, sie haben, er hat, tal, e o inglês é o verbo to be, né? I am, you are, they are. Aí tem o I have, you have e tal. Falei, pô, muito parecido com o alemão. Deixa eu ver, vou começar a assistir bastante televisão, porque tinha legenda, né, em grego. Então normalmente era inglês. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu comecei a falar. Comecei a arriscar no inglês. Então peraí, Zé, você fala português, sim, inglês, italiano, espanhol e grego. O cara saiu de Guarulhos, gente. Não teve a base, né? Mas é a necessidade. A necessidade fez com que eu
com que eu entendesse o que era preciso, né? E para isso o Kalmund, que era o manager do Leverkusen, foi muito importante para mim, porque na primeira semana ele falou para mim o seguinte: viva na Alemanha como um alemão. Perfeito. Não viva na Alemanha como brasileiro, porque daqui 2 meses você vai bater na minha porta e vai pedir para ir embora. Perfeito. Então eu levei isso para todos os países que Perfeito. eu fui. E aí aprendi, acabei aprendendo. No mercado corporativo a gente comenta, quero ser um gerente, se pode como gerente. Quero ser um vendedor de sucesso, se pode como um vendedor de sucesso, sabe? Que parece que as coisas vão automaticamente se encaixando. Acho que era essa mensagem que ele queria passar para você. Sim. Ô Zé, você falou aqui da Itália. Meu amigo, esse cara jogou com o Ronaldo Fenômeno, um dos maiores camisas 9 de todos os tempos, campeão em 2002. Ele já estava lá quando você chegou ou você chegou primeiro? Já, não, ele já estava lá. E como é que foi, cara? Antes. Na hora que você chega lá, tudo bem que você já tá cascudo, enfim, mas tá lá o Ronaldo. Já era o Ronaldo, né? Já. Não, nós já havíamos jogado juntos nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, é verdade. 96, é verdade, vocês já se conheciam. Eu cheguei lá e falei, pô, você me persegue, né, mano? Pô, vou pra seleção, você vem também. Chega na Inter de Milão, já tô aqui, você me persegue e tal. Ele deu risada, mas foi um privilégio, né? Não só jogar com o Ronaldo ali. Simeone estava no time também, Ronaldo, né, Simeone. Lembra aí o time aí pra molecada. O time era Paiuca no gol. Paiuca. Taribo West, que é nigeriano, Bergomi, que é Beppe Bergomi, e Colonese, às vezes Fábio Galante. Aí tinha Aaron Winter, Zanetti, Simeone, eu, Djorkaeff e Ronaldo. E às vezes entrava o Zamorano. O Zamorano. Pessoal, depois dá uma pesquisada aí, molecada. Dá uma pesquisada nesse time aí que o Zé jogou na Itália. E vocês foram campeões da... Nós somos campeões da UEFA, né? E vice-campeão italiano. Caramba. De uma forma meio contestada, né? Que depois algumas coisas vieram a público por causa do Calciopoli, aquelas coisas todas que tem, mas foi um vice-campeonato como se fosse se valesse um título de campeão, né? Porque até hoje aquele ano é lembrado. Né? Fantástico, Zé. Conta um pouquinho aqui pra molecada, esse ano de Copa do Mundo, seleção brasileira. Relembra aí pra essa galera quais foram os seus companheiros de seleção olímpica. O time na Olimpíada era Dida no gol, lateral direito Zé Maria, zagueiro Ronaldo. Zé Maria que era da Portuguesa? Zé Maria da Portuguesa, Ronaldo, Aldair, que tinha sido campeão mundial, né, em 94, Roberto Carlos. Nossa. Eu, Juninho Paulista, Rivaldo, acho que Fábio Conceição, aí na frente era Ronaldo e Bebeto. Era um bom time. Era um bom time, né, Zé? Eu lembro bem desse campeonato, eu estava super confiante que o Brasil sairia com a medalha de ouro. E aí, não sei se o pessoal lembra, ele ficou famoso no Brasil, Canu, né? Olha o gol, olha o gol. Sim. Enfim, para vocês verem, pessoal, às vezes com o melhor time, um elenco de estrelas, um deslize, alguma coisa errada, pode dar errado, vem a derrota. O que vocês aprenderam daquela derrota para a Nigéria, Zé? E por que perdeu? O que você acha? Eu acho que nós perdemos a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo virou 3-1. Era para ter virado um 5-1. 6-1, fácil. Nós perdemos muitos gols. No segundo tempo, o cara já com as dificuldades, né, 3-1, ele falou assim, vou abrir o time e vou colocar atacante. Então ele tirou praticamente todos os defensores, ele ficou acho que só com um zagueiro e colocou vários atacantes dentro da área e tal. E eles conseguiram empatar o jogo. Nós caímos de produção e aí depois foi para a prorrogação e na prorrogação o Canu fez o gol. O aprendizado é que assim, o jogo é uma coisa... Uma frase, acho que todo mundo já escutou isso, né? Bem lógica. O jogo só termina quando o juiz apita o final. É mais ou menos isso. Foi isso que nós aprendemos, né? Que tem que correr o tempo todo, tentar manter o nível durante 90 minutos, né? Que é um nível mental, né? Físico também, mas essas duas coisas precisam questão da concentração, conjunto, né? Concentração e tal. E acho que ali faltou um pouquinho de concentração, foco para entender e achar que 3-1 já tinha decidido o jogo. Nossa, Zé. Não, fantástica história, pessoal. Eu brinco, eu fiz um texto recentemente, Zé, você deve ser amigo dele, do Alex, né? Sim. Eu falo, às vezes o pessoal pode fazer tudo certo. O Alex fez vários gols importantes na eliminatória e não foi convocado para a Copa do Mundo. Até gostaria de chamar o Alex para vir aqui, porque assim, um baita jogador, e eu olho... Falo, caraca, meu Alex fez os gols, jogou muito. O Felipão tinha ele como
um filho e não foi para a Copa, ele né? Foi jogador do Felipão. Foi jogador do Felipão, né? Então, só para vocês entenderem, às vezes a gente vai fazer tudo e achar que tá tudo certo, só que isso se chama vida real. Sim. Entendeu? E às vezes alguma coisa não sai como a gente programou. E como é que eu não perco o meu foco? Porque o Alex continuou, foi ídolo lá na Turquia e tudo mais, tem uma história linda, mas fica para outro episódio. E Zé, uma das coisas que a gente tem aqui no nosso projeto é o lance da referência, do mentor. Sim. Eu sei que você teve alguns mentores, mas o Mário Sérgio foi um grande mentor para você, né, Sim. Zé? É assim, o primeiro mentor, eu acredito que os mentores, né? Sim. Eu acredito que tenha sido meus pais. Perfeito. Né? Porque acho que educação, acima de tudo. Perfeito. Respeito aos mais velhos. Eu acho que a base da educação ela é mais importante do que tudo. Porque com essa educação você vai conseguir lidar com os problemas que poderão surgir adiante ou administrar boas situações para você manter com os pés no chão. Então, meus primeiros mentores foram os meus pais. Depois eu tive alguns outros mentores, né, que nem o Paulão no futsal, o próprio Márcio Araújo, porque foi o Márcio Araújo que me indicou ao Mário Sérgio. O Márcio Araújo, que era treinador de júnior do São Paulo, aí foi pro Corinthians, ele me indicou com apenas 15 dias, ele falou, esse moleque aqui tem futuro, potencial. Eu vou indicar o Mário Sérgio. E depois o seu Mário, né, que eu chamo ele de seu Mário, que foi o cara que realmente apostou em mim, que confiou em mim, que acreditou em determinados momentos que eu era o cara para poder ajudá-lo, né? Porque assim, uma coisa é você colocar para jogar, outra coisa é para ajudar, né? Muitas vezes ele falava, me ajuda, vamos lá, eu conto com você e tal. Então isso para um menino de 16 anos é fundamental, né? Você ter uma referência para se apoiar, né? E depois a amizade que surgiu entre nós, né? Uma amizade de pai e filho. Seu Mário, o que o senhor acha? Não, faz isso, faz aquilo. Até para te orientar na vida. Orientar na vida. Tô pensando em parar de jogar, o que o senhor acha que eu devo fazer? Ele falou, vê o que o teu coração diz, tal, mas se prepara. Aí eu falei, quero ser comentarista. Ele falou, não, faz um curso de português. Pelo fato de você ser ex-jogador, os caras vão pegar no teu pé com erros de português, um monte de coisa, tal. Então, começa a se preparar. Então foi isso, ele sempre foi o cara que me deu suporte nos momentos difíceis da minha vida e quando precisou ser um pai e um amigo, ele foi, né? Para quem não lembra, o Mário Sérgio foi um baita jogador. No final da carreira estava trabalhando nos canais da Fox. Sim. Infelizmente, ele estava naquele acidente fatídico do avião da Chapecoense, né? E o Zé deixou aqui um trechinho da carta que eu quero ler aqui para vocês. Seu Mário, meu treinador, meu amigo, pai, acima de tudo meu herói daqueles invencíveis, desses que te protege, que quando está ao seu lado, ninguém pode lhe fazer mal. Hoje ele se foi, meu herói se foi, aquele que era minha fonte de inspiração em muitas das coisas que eu fazia ou pensava. Sim. E voltando aqui pro futebol, aquele time de 93, o Palmeiras foi campeão naquele ano, mas o Corinthians terminou invicto ao perder último jogo do Vitória, não é? Do Vitória, gol do falecido, né, que Deus o guarde, né, o Alex Alves. Lá na Bahia, nós perdemos 2-1. Eu lembro bem. Ele fez 2 gols, um gol fantástico. Se hoje ele fizesse esse gol, seria gol de Puskás, né? Porque ele pegou a bola no meio campo, saiu driblando todo mundo e fez o gol. E aí depois nós empatamos aqui no Morumbi 2-2 e aí o Vitória passou. Mas aquele ano nós perdemos só esse jogo. A expectativa era Corinthians e Palmeiras na final, até pela rivalidade, né, que vinha tendo Corinthians e Palmeiras nos títulos, né? 93, 94. Era depois, né, a posterior, em 94, mas tinha já essa rivalidade e o seu Mário sempre falava pra gente, né, assim, vamos pegar esse Palmeiras, nós vamos perder, vamos lá, tá, eu quero ver e tal, mas aí não deu, só no ano seguinte. É do jogo, Zé. Só pra a gente fazer aqui um paralelo com o futebol, pessoal, eu vou falar um negócio, não é porque o Zé tá aqui não, enfim, sou apaixonado pela Libertadores 2012, enfim, o Mundial, mas o título de 1995, Ribeirão Preto. Pessoal, vou dar o contexto. O Corinthians perdeu 93, 94 para o Palmeiras. Sim. Aquele time maravilhoso da Parmalat.
E aí, 95 de novo, aquele Palmeiras galáctico, Sim. né? O Zé tava naquele time de 95. Palmeiras de 95 era Veloso, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Rivaldo. Kleber e Roberto Carlos. Flávio Conceição, Flávio Conceição, Mancuso, Rivaldo e Edilson. Nilson, na época, acho que era o Nilson e o Miller. Né? Era o Nilson Miller. Você lembra o Coringão? Ronaldo? Pois é, Ronaldo. Jogava o André Santos, mas passou mal nessa final. Entrou o Vitor, que é de São Paulo. Sim. Multicampeão de Libertadores. Vitor, Célio Silva, Henrique Silvinho, eu, Bernardão. Souza, Marcelinho, Marques e Viola. E aí tem aquele gol maravilhoso do Marcelinho, que ele bate a falta e o Miller tenta pular. Tirar, né? Eu até já tive a oportunidade de conversar com o Marcelinho e até mandei uma mensagem pro Elivelto, que eu tava assistindo esse jogo, né, a reprise. Falei, deixa eu ver se o Elivelto tá no Instagram. Eu falei, Elivelto, que golaço, cara. E esse jogo eu saí lá na Vila Medeiros correndo, cara. Foi uma festa. Pelo contexto, né, pela questão da rivalidade que a gente tem com o Palmeiras e com todo respeito ao Palmeiras, aquele título ali em 95 foi, para mim, foi marcante. E também teve a Copa do Brasil de 95. Contra o Grêmio lá. Contra o Grêmio. O Grêmio, aquele Grêmio do Felipão, que foi aquela base foi campeão em 96 da Libertadores do Grêmio, né? Sim, e conversando com o Adilson Batista, que na época era zagueiro do Grêmio, né, muitos anos depois, ele falou assim, Zé, ainda bem que nós perdemos para vocês. A derrota para o Corinthians foi a chave para a vitória na Libertadores. Que interessante. Foi bem legal, jogo difícil, jogo mais de porrada, né, jogo mais físico, foi legal. Eu lembro bem desse jogo, passou no SBT, foi recorde de audiência. Sim. Acho que até hoje, né? Até hoje, é um dos maiores recordes de audiência. Ai, pessoal, voltando aqui para o nosso projeto, a gente fala de fazer esse paralelo, né, das dificuldades. Olha quantas histórias o Zé trouxe aqui, né? Quantas derrotas serviram como aprendizado para buscar algo maior lá na frente. No Brasil a gente tem essa dificuldade de estudar, de se locomover, né? Muita gente no Brasil, pessoal, não tem nem esgoto. Zé, só para você ter uma ideia, a nossa ajudante lá de casa, ela é moradora do Paraisópolis, ela não tem endereço. A correspondência chega no bar da esquina. A gente estava conversando com uma moradora de favela no Rio, a gente queria mandar um livro para ela, falou, Thiago, o livro não chega aqui porque eu não tenho endereço. Você tem a noção do Brasil de verdade? Sim. Das coisas que acontecem, né? Muita coisa em Guarulhos, né? Que eu morava assim. Eu frequentava Campo de Várzea. O pessoal sabia que eu jogava, então passava com um caminhão, subia na caçamba e ia embora. A pergunta é exatamente essa, assim, como é que você pega toda essa dificuldade, né, para transformar isso em combustível para vencer, cara? Eu acho que assim, eu sempre sonhei em ser pai, né? Ter uma família e tal. Então a minha meta e o meu objetivo, às vezes, quando eu parava para pensar é o seguinte, o que eu passei eu não quero que os meus filhos passem. Perfeito. Então você usa determinadas situações para você poder tirar proveito, né? Proveito no sentido de amadurecer, de crescer, de desafio, né? Uma situação desafiadora para determinadas circunstâncias. E era assim que eu encarava a vida e eu utilizava das dificuldades que eu passei para justamente quando alcançava os méritos, né? Quando alcançava o objetivo, sempre lembrar aquilo que eu passei, para não deixar os meus pés saírem do chão. Então era isso que me motivava e me motiva até hoje. Como é que é hoje, Zé? Eu tenho essa preocupação com meu filho, você é pai de 4 filhos, correto? Sim. Graças a Deus, nossos filhos não passaram pela dificuldade que a gente passou. Como é que é essa conversa em casa para eles entenderem, darem valor às coisas? A gente falou muito dos acessos, né? Sim. Como é que você tem esse papo em casa? Eu converso bastante, meus filhos já sabem das histórias, assim, de cor e salteado, né? Você leva eles lá em Guarulhos para... Eu levei uma vez ou outra, mas por conta da escola, né, dos horários, então fica difícil, trabalho e tal, não tem como fazer com que eles conheçam e vejam onde eu vivi, eles já sabem, né, mas as ruas onde eu frequentei, a periferia, a várzea, acho que nem existe mais. Virou prédio, lugares, né? Já virou prédio. Não, eu procuro ser... Eu sou realista, né? Eu sou um cara meio sem filtro. O que eu penso e o que eu sinto eu falo. Às vezes acaba sendo ruim nisso, né? Porque eu costumo ser... As pessoas, depende da forma como elas enxergam, às vezes, você é muito duro, você é muito grosso, você é estúpido. Mas eu sou assim, né? Eu aprendi a ser assim, a ser verdadeiro. E é o que eu penso e procuro passar para os meus filhos.
E eles falam, não, pai, já sei, você vai falar isso, isso, isso. Né? Então, assim, a semente já foi colocada, porque um dia, de tanto eu falar, um dia, quando acontecer, ele vai lembrar. Olha, meu pai falava isso, realmente, de fato, aconteceu e tal. Mas é uma geração totalmente diferente da minha, né? Nós tínhamos dificuldades para comer, às vezes, nós tínhamos dificuldades para fazer 3 bifes, vai, um exemplo, você comia 1,5, o resto você dividia. Coca-Cola era no final de semana em casa? Quando tinha Quando Coca-Cola. tinha, era um evento, né? Era uma... Nos anos 80 era evento, né? Eu falo para os meus filhos até hoje que McDonald's eu ia de ônibus. E era uma vez, sabe, quando o meu pai falava assim, hoje nós vamos no McDonald's, era ônibus. A gente pegava ônibus para ir para o Shopping Center Norte para comer lá, entendeu? Ficava na fila, tá? Hoje não. Hoje é tudo mais fácil, né? Você tem um celular que te dá a possibilidade de acessar várias informações, mas o celular não te mostra o processo, né? Até o resultado final. Perfeito. Isso que é o grande problema. Perfeito. Essa geração acha que é o que acontece lá. Olha, Google, né? Google, ele te dá o resultado. É uma ferramenta ótima. Eu acho que hoje a tecnologia, a internet, ela te possibilita acessos que até então nós não tínhamos no passado. Mas em determinadas ocasiões, a criança tem que passar pelo processo para entender o resultado final. Perfeito. Né? E essas crianças elas estão sendo privadas disso. E aí quando chega um conflito, ou quando chegam os desafios, elas não estão preparadas, elas não estão maduras. E aí é o grande problema. Por isso o número de suicídio, o número de série de problemas com a família, né? Família muitas vezes destroçadas porque os filhos não conseguem lidar com a frustração. E isso é o grande problema. Né? Pessoal, que relato, hein? Que relato de um vencedor, de um cara que passou por muitas dificuldades, né? Enfim, hoje é um cara de sucesso, respeitado, carismático. A galera do mundo da bola adora o Zé Elias. Quantas histórias. Zé, a gente está chegando ao final aqui. Queria só fazer mais 2 perguntinhas. Uma aqui, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens do projeto que estão assistindo esse vídeo, nos escutando. Você pode deixar uma mensagem aí para eles? Não, a mensagem é assim, estudem, se dediquem aos estudos, né? Porque o estudo e o teu aprendizado e o conhecimento ninguém tira. Ninguém tira, pelo contrário, você só vai acrescentar aquilo que você já tem, então você vai aprender com as situações e tirar sempre proveito daquilo que a vida pode dar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Respeitar sempre os mais velhos, eu sou um pouco mais antigo nisso, né? Respeitar os mais velhos, respeitar o professor e saber que você é igual a todo mundo. Eu acho que isso é o grande segredo, né? Não tem diferença, não é porque você tem dinheiro ou você vai conquistar uma posição vitoriosa, status, que você tem que se comportar de forma diferente. Não, pelo contrário. É aí que você tem que virar exemplo. Fantástico, Zé. Zé, pra gente encerrar aqui, conta uma história engraçada aí dos bastidores de futebol, porque você imita o Luxemburgo, você tem muita história, cara, é muito engraçado. Eu vou contar. Só pra gente encerrar aqui. Vou contar uma história que pode, eu já contei, né? Tá bom. Mas eu vou contar uma história que pode. Tá bom, vai lá. Eu imitava o Luxemburgo, né? E o Ricardinho Traíra foi lá e falou pra ele. E nós íamos jogar contra o Fluminense, no Rio. E ele falou assim na pré-eleição, eu tô sabendo que tem gente que me imita, então vem aqui na minha frente, quero me imitar na minha frente. Eu falei, com quem que ele tá falando? Ele falou, Zé Elias, vem aqui me imitar. Eu falei, não, vem aqui me imitar, poxa, coragem, eu gosto de homem com coragem e tal. Aí eu fui, imitei, sacaneei ele, né? Falei do Godito, que era o Ronaldo, tal. Aí eu tinha que marcar o Felipe. Começou o jogo, deu 10 minutos, estourou minha perna. Puta, nessa tensão gigantesca, assim, rompi o músculo. Aí acaba o primeiro tempo, ele entra, eu tô lá com gelo na perna, né? Eu achei, e aí, machucou? Falei, Vanderlei, eu acho que estirou, né? Deu, ferrou, meu chante é forte, me imita de novo que você vai ver. E aí, pô, acabou o jogo, tal, acho que nós ganhamos, aí depois ele veio, brincou, me sacaneou e tal, e eu tenho uma amizade com ele até hoje fantástica, né? Mas essa é uma das histórias que eu posso contar aqui para dar risada. Né? Zé, queria te agradecer por vir aqui, queria te presentear com essa camiseta aqui do projeto da Periferia para Faria Lima. É um grupo de 80 executivos. Oh, legal, pô. Tá bom? Deixar aqui pro pessoal ver, colocar aqui na câmera. Essa aqui é do Zé Elias. Nosso grupo tem 80 executivos, Zé, para fazer esse trabalho que o Mário Sérgio fez com você. Sabe? Legal, de trocar uma ideia, de se preparar, legal. Sabe? Porque a gente sabe que na periferia, às vezes, você tem um pai já é um privilégio, né? Sim. Então, assim, as referências às vezes são as piores possíveis.
Então a gente criou esse grupo, um time muito bom, gente das maiores Big Techs. Cara, assim, o projeto está muito legal para a gente pelo menos ter uma base para preparar esses jovens para uma entrevista. O pessoal às vezes não tem LinkedIn, não sabe o que é, um currículo desestruturado. Então esse é o trabalho que o nosso projeto vai fazer, para também dar voz para essa molecada, porque a gente acredita que o emprego é a melhor e a maior oportunidade que a gente tem para mudar a história desse país. Eu queria te agradecer demais por bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Zé. Parabéns pela história, as dificuldades. Você foi sensacional aqui com a gente. Obrigado, Zé. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Aí foi uma honra participar e parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Galera, Zé Elias, tamo junto. Brigadão. Valeu. Tchau, tchau. Fala, pessoal! Nascemos com a ideia de preparar os jovens de periferia para o mercado de trabalho. Reunimos mais de 80 profissionais no Brasil e no mundo para mudarmos a estatística de quem nasce pobre, morre pobre. Galera, só tem gente fera no projeto. Se você tem entre 18 e 23 anos, vai lá no meu Instagram, tilipa_82 com TH, ou entra no meu LinkedIn, vou deixar aqui na descrição do vídeo, preenche o formulário de inscrição do nosso programa e venha fazer parte do melhor programa de mentoria do Brasil. Se você é empresário e está preocupado como a gente pode mudar o futuro desse país, ajude-nos a manter esse projeto de pé. Caso você queira patrocinar esse projeto, manda um e-mail para mim, thiago@daperiferiaparafarialima.org, e vamos bater um papo. Pessoal, gostaria de agradecer a galera aqui do Alambrado 295, especial meu amigo Carlos Cunha, Luiz Fernando, a Beth Saporito, por ceder esse espaço maravilhoso. Fica a dica, venha fazer seu evento, a festa de sua empresa, seu aniversário, festa de casamento, qualquer coisa. Entra no Instagram aí do Alambrado 295 e marque seu evento aqui. A produção desse conteúdo é do Bruno Dornelas, Ecosistema 7. Um beijo pro Renatão, pra Vivi, Gabi, Luísa. Tamo junto, da periferia pra Faria Lima. É nóis!